Olá, meu nome é Dirney Neto, sou contador, professor de matemática financeira e desenvolvo planilhas em Excel. Meus dados estão aqui embaixo, pode pedir por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp. Estou de novo aqui para falar sobre anatocismo. Algumas pessoas me pediram que demonstrasse o cálculo através de uma tabela SAC, porque no primeiro vídeo eu fiz apenas sobre a tabela Price. Então nesse vídeo eu farei a demonstração da prova, de que existe juros sobre juros na tabela baseada no sistema SAC, Sistema de Amortização Constante. Abaixo aqui encontra-se o caminho para ver o vídeo sobre a tabela Price. Então, se você não viu a tabela Price e quer ver, está aqui embaixo, você pode ver. Então vamos à nova tabela. Primeiro vamos montar aqui a tabela pelo modelo SAC. Então, como é montada essa tabela? Como a própria sistema fala, Sistema de Amortização Constante, os valores de amortização na montagem da tabela é simplesmente a divisão do valor do empréstimo, 120 mil, pelo número de parcelas, 6. Nós vamos ter aqui 20 mil reais de amortização em cada parcela. Os juros, da mesma forma que o Price, são calculados sobre o saldo devedor, ou seja, esses 12 mil representam 10% do saldo devedor. Amortizou 20 mil reais, passou a 100 mil, e novamente 10% sobre 100 mil, e aqui foi colocando os valores dos juros, até o último, 2 mil reais, que é resultante de 10% de 20 mil reais. O valor das prestações vão decrescendo e são simplesmente a soma dos juros mais amortização, 32 mil, 30 mil, soma de 10 mais 20, até 22 mil, que é a soma do 2 mil mais os 20 mil, ok? Então, a montagem da tabela segue basicamente o mesmo padrão da tabela Price. A única coisa aqui é que nós temos umas prestações que vão baixando conforme você vai amortizando, vai fazendo os pagamentos. Novamente, vamos fazer o cálculo baseado no fator de acumulação de capital, e no fator do valor atual, ou seja, o valor atual de cada prestação. Aqui, novamente, se demonstra a utilização de juros compostos pela progressão geométrica dos valores de cada fator em cada mês. Na verdade, o que nós temos para trazer a valor presente, nós temos que retirar 10% do valor da primeira parcela, que se referente a juros, e voltar ao valor principal, que existe embutido nessa prestação de 32 mil. Ou seja, novamente, obtive o fator de valor atual dividindo 1 por esse valor aqui, 1.10, 1 dividido por 1.21, obtive o valor, o fator de valor atual. Ou seja, nessa primeira prestação de 32 mil, o valor atual dela é 29 mil, ou seja, está se amortizando 29 mil reais e não 20 mil de amortização, como a tabela demonstra na sua montagem da tabela do sistema SAC. Porque aqui nós estamos trazendo, novamente, cada prestação a valor atual, na data zero. Bem, se eu tinha 120 mil, que foi o valor que eu emprestei, tirei 29 mil, meu novo saldo devedor passa a ser 90 mil. Certo? Aqui passa a ser, depois do pagamento 24 mil, passa a ser 66 mil e assim por diante. Ou seja, novamente, a soma dos valores atuais dá os 120 mil tomado emprestado. Aqui nós temos o valor de juro de cada parcela, ou seja, os 32 mil menos o 29 mil, me deu os juros de 2.909. Aqui o da segunda parcela, 30 mil menos 24 mil, o valor da segunda parcela, e na última, 22 mil menos 12 mil, me deu 9 mil de juros. Ou seja, não é o valor de 12 mil.
Pegando o valor de 12 mil, certo? Menos o 2.909, que é o valor de juros de verdade, eu vou ter que eu paguei a mais de juros 9.091. Pegando esse valor agora, calculando 10% dele, que é o saldo devedor, aqui eu tenho juros sobre juros. Então, na segunda parcela eu tinha 5 mil, foi pago a mais 9 mil, né? O novo cálculo dos juros seria esse, porque sobre esse novo saldo devedor, né? Somado aos juros sobre juros, eu chego aos 13 mil. E assim por diante. Pode ver que eu também chego no valor zero. Então, antes da gente passar para a próxima planilha, eu gostaria de salientar o seguinte. A questão dos juros sobre juros, o anatocismo, só é ilegal no caso dos pagamentos em dia. Evidentemente, se você paga uma parcela em atraso, haverá cobrança de juros sobre juros. Então, aqui nós estamos falando que todos os pagamentos foram feitos em dia, né? E comprova que, nesse caso aqui, num empréstimo de 120 mil, usando a tabela SAC, aqui dentro existiu 5 mil reais, 5.815, de cobrança indevida de juros. Tá? Então, vamos agora ver a apuração da diferença. Nessa planilha de apuração de diferença, nós estamos vendo aqui a comparação do sistema SAC direto com o sistema de juros simples, certo? Então, pegamos aqui um valor de empréstimo de 150 mil a uma taxa de 8%, né, que dá uma taxa equivalente aí ao mês de 0,67, 360 meses para pagamento. Digamos que a pessoa pagou 36 parcelas pelo sistema SAC e agora quer ver no valor dos juros. Então, nessa tabela aqui, eu tenho o cálculo do sistema SAC das 36 parcelas, certo? Comparado se fosse a juros simples. Ou seja, você teve um pagamento a mais, uma diferença de 22.348. Isso referente ao que você pagou. Para frente, você teria ainda um saldo de devedor que aqui seria 135 mil, cairia para 123 mil. E as suas prestações começaram com 1.416, na verdade, passaria agora a ser 818,72. Só que lembre o seguinte, aqui, no caso do SAC, a prestação passa a ser mais baixa, mas ela é constante. Então, digamos que seja, vamos colocar 360 meses aqui de parcelas pagas, o que vai acontecer? Lá no final, a partir aqui, ó, da parcela 217, o valor que lá no SAC seria R$ 816, você estaria pagando 818, ou seja, a partir daqui você passaria a ter uma prestação maior. Mas no final, digamos que fosse até o final, você teria uma diferença de 420 mil, certo? Então, era isso que eu queria apresentar nesse vídeo, né, pelo sistema SAC, e dizer aí para vocês, se alguém precisar que faça o cálculo, queira ver os seus detalhes, eu estou disponível para fazer esse cálculo. Né? Podemos fazer uma simulação básica, que é essa, lembrando que aqui nas prestações não está sendo considerado taxa administrativa, as atualizações anuais, etc. A gente pode fazer isso também, se caso queira, né? Aí eu teria que cobrar um pequeno valor aí para a gente poder fazer essas contas. Mas uma simulação simples de valores básicos, vocês podem pedir que eu faço. Daí só precisa me informar o valor financiado, a taxa, né? E quantidade de parcelas e o que você está pagando aí, algumas prestações, eu já dou uma olhadinha de quanto teria de base para ser cobrado, né? Mas é óbvio, se for fazer realmente uma cobrança jurídica, aí nós temos que implementar as informações com as outras informações, atualizações anuais, caso já tenha ocorrido, as taxas administrativas, ou seja, deixar um processo bem montadinho para que o advogado possa trabalhar em cima e fazer o enquadramento. A maior dificuldade, realmente, para os advogados, né, seria essa prova de que existe cobrança de juros sobre juros. Então, isso aqui é montado também com os dados totais da planilha,
do sistema que você comprou, do total do financiamento, né? Não seria feito que nem aqui só 6 parcelas, e sim todas as parcelas, demonstraria a cobrança dos juros sobre juros, e aqui, né, até onde você pagou, o que você tem que pleitear, o que você vai pleitear de diferenças, né? Inclusive o enquadramento ao novo sistema. Só para relembrar, o anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros, é proibida, a não ser naqueles casos que eu já citei aí, de pagamento em atraso. Fora isso, está proibido, né? Quem quiser ver o sistema Price, está aqui o endereço do vídeo, né? Para que seja conferido aí. Então, obrigado pela atenção e espero que aqueles que pediram o sistema SAC vejam agora, né? Que também dá uma diferença legal aí por esse sistema. Um abraço a todos e até qualquer hora.